Para quem já passou no stand, vocês já me conheceram. Eu me formei aqui no BCC em 2012. Estagiei ainda em 2012 na Ícaro. Estou lá, já vão fazer 3 anos. E eu vim falar um pouquinho para vocês da Ícaro, o que a gente faz, quem a gente é e o que eu acho das experiências lá dentro. Vamos lá, um pouco sobre a Ícaro. Bem, quem somos? A Ícaro se define como uma integradora de soluções. Ela foi fundada em 97. Ela possui escritórios em Campinas, São Paulo, no Rio e em Curitiba. A gente tem mais de 120 colaboradores e projetos em mais de 10 países. No caso, a vaga de estágio não é nenhum pré-requisito, mas o ideal é que o estágio aconteça em Campinas, porque é onde onde é a nossa matriz, onde tem a maior parte do nosso pessoal, para auxiliar vocês no estudo, nessa fase de aprendizado, de tomada de experiência. Bem, a Ícaro foi pelo 6º ano consecutivo, acabou de sair o último resultado do Great Place to Work, pelo 6º ano consecutivo, nós estamos entre as 100 maiores empresas de TI para se trabalhar no ramo de TI, obviamente de TI e de telecom. Foi uma vitória muito legal para a gente, tem empresas muito grandes que não entraram nessa lista esse ano, algumas outras também não tão grandes quanto a Ícaro, que também comemoraram muito de estar aqui, e para a gente é orgulho por 6 anos consecutivos fazer parte dessa lista. No dia foi bem legal, a gente teve um champanhezinho lá no café para comemorar, foi bem legal. Bem, esses são alguns dos nossos clientes, para falar a verdade, quase todos. E o que nós fazemos? Integração e desenvolvimento de soluções, de análise de gerência de serviços, redes, sistemas, infraestrutura e segurança. Com produtos próprios para controle e otimização de operações de infraestrutura, gerência e gerência de serviços de TI. Nossa proposta de valor é a melhoria contínua do nível de serviço, a redução dos custos e desperdícios, a otimização de recursos e a garantia de alinhamento estratégico da área de negócio com as áreas de operação. Quem são nossos parceiros? A IBM, a BMC e a Palo Alto. A Palo Alto é um pouco mais recente. Basicamente, nós propomos soluções em algumas áreas, soluções em gestão de serviços de TI, soluções de redes, soluções de segurança, soluções de gerência de ativos, como? Oferecendo as ferramentas desses parceiros que nós possuímos. Então, em resumo, a gente desenvolve com base nessas ferramentas. Então, tem desenvolvimento na Ícaro? Tem, com base nessas ferramentas. Exclusivamente, é só assim que vocês desenvolvem? Não. Existe muito das ferramentas com que a gente trabalha requerem integrações. E, nesse momento, por mais que, para alguns, bom ou não, a gente consegue sair um pouquinho da caixa e começar a trabalhar com algumas outras plataformas de desenvolvimento. Em geral, Java e Web Services para fazer essas integrações. Mas, em resumo, se você é daqueles caras que você ama programar, tem lugar para você na Ícaro, você tem espaço na Ícaro. Se você odeia programar, tem espaço para você na Ícaro. Então, não se acanhe em participar do processo seletivo, a gente tem espaço para todo mundo. Belezeira, um pouquinho dos serviços que a gente oferece aos nossos clientes, o suporte evolutivo e corretivo. Então, a gente vai lá, tem um projeto, a gente implanta esse projeto no nosso cliente, isso passa a estar no sistema de produção deles, está tudo funcionando, tudo legal. O projeto acabou, a Ícaro vai embora e eles que se virem? Não. A gente oferece um serviço de suporte, que ele vai dar manutenção, e tem ainda o suporte evolutivo, que é justamente como o nome diz, atualizações, instalações de patches, versionamento. Ele consegue trabalhar com a evolução dessa ferramenta com o decorrer dos anos. A gente também trabalha com consultoria. Aliás, esse talvez seja o primeiro passo, o nosso primeiro contato com o cliente, a gente identificar nos processos da empresa aonde que eles precisam onde que o processo deles pode ser melhorado, onde que alguma ação pode ser otimizada, onde que eles estão desperdiçando recursos. Então, é nesse momento que a gente vai, identifica, entende o processo do nosso cliente, identifica como nossas soluções podem melhorar o processo deles. E a gente também tem a parte de treinamento,
que aí os nossos parceiros, de acordo com o nosso nível de parceria e as certificações que a gente tem nessas ferramentas, nós somos autorizados a dar o treinamento para os nossos clientes dessas ferramentas dos nossos parceiros, seja no gerenciamento de redes, seja no gerenciamento de serviços de TI e afins. Falando um pouquinho das nossas soluções, a gerência de serviços, que é onde eu trabalho, é a minha área basicamente, onde eu atuo é basicamente nessa frente. Eu trabalho com o que significa a gestão de serviços de TI. Se vocês entrarem, eventualmente, estagiarem na Ícaro, vocês vão aprender um pouco sobre as metodologias Agile, o que significa exatamente o gerenciamento de serviços de TI. Mas, assim, só de uma forma bem resumida, nós dizemos para o nosso cliente como ele pode atender melhor o cliente deles, através de fluxos de incidentes, de mudanças, de problemas. Então, existe uma ferramenta no qual nós criamos esses fluxos, customizamos eles de acordo com a necessidade de cada um desses nossos clientes, em que ele vai poder ter um ciclo de vida para cada incidente relatado pelos clientes deles, ou, no caso mais comum que eu estava comentando com o pessoal, você tem um provedor de internet, você tem um provedor de telefonia, você tem um provedor de TV a cabo. Quando você liga lá porque tem algum problema, ou porque o serviço deixou de ser oferecido, ou porque a qualidade do serviço está muito baixa, o que significa para o nosso cliente é que você está reportando para ele um incidente. Então, a gente está dando a plataforma para ele, para catalogar esses incidentes e trabalharem no fluxo de vida deles para corrigir esses incidentes, para prevenir problemas e para gerenciar e aprovar mudanças. A gente também tem a parte a área que trabalha com a parte de gerenciamento de redes. Nesse caso, envolve mais a parte de instalação e configuração, onde a rede do nosso cliente, seja ela dentro a própria rede interna dele, ou seja, a rede dele de satélites que está levando o serviço até a sua casa, podem ser catalogados e gerenciados. Então, quando um determinado elemento de rede está fora, o que significa para a entrega do meu serviço? Quem mais está sendo afetado? Quais os clientes estão sendo afetados? Qual é o ponto de retorno? Como eu faço para trazer de volta o serviço? É o gerenciamento de redes que vai ajudar o nosso cliente a tomar essas decisões e identificar esse tipo de problema. Nós também oferecemos uma solução de gerenciamento de ativos. A empresa, o seu cliente, ele tem bens, seja na área de TI ou não. A gerência de ativo oferece para ele um modo de gerenciar esses bens, como, por exemplo, status dos equipamentos, renovações de contrato, seja de software, seja físico. Então, a área de gerenciamento de ativos vai mostrar para eles, vai dar uma interface para eles, onde eles consigam gerenciar esses aparelhos, esses equipamentos, de forma mais assertiva. Temos a gerência de segurança, que caminha um pouco lado a lado com a gerência de redes, que, como vocês podem ver, ela é mais focada, obviamente, na segurança da sua rede. Como evitar ataques, sob um eventual ataque, como proteger novamente a sua rede, através da gestão de identidade, da gestão de acesso, da gestão dos eventos de segurança e da segurança em si da rede. E por último, não. A otimização e regras, a gente é uma solução nossa que atua diretamente na tomada de decisão de base de conhecimento e de mudanças. Então, um conjunto de regras, de auditorias, para que nossos clientes possam seguir, para que o processo deles de mudanças ou o processo deles para a base de conhecimento possam fluir da maneira que o mercado espera. E, por último, e agora sim, esse é um produto mais que a gente tem um certo orgulho de falar, porque diferente das soluções até então que eu estava dizendo de ferramentas dos nossos parceiros, quando eu entro aqui na parte de analítica, eu estou falando de ferramentas da Ícaro. Esse foi desenvolvido em casa. Então, como eu disse, se você é desenvolvedor, programador, está aqui sua área. Está aqui onde você vai poder atuar. Eu lembro que há 3 anos atrás, quando eu estava sentado aí no lugar de vocês, vendo as palestras aqui na Sencomp, falava-se muito de BI. BI. Não que o BI não seja útil, não que ele não tenha o lugar dele no mercado, mas hoje a gente está vendo um rumo maior para o Analytics, que o BI ele ainda é muito apegado naquilo que aconteceu ou naquilo que está acontecendo nesse momento. Quando a gente fala de Analytics, a gente está falando de um volume muito maior de dados e de algoritmos de predição. Então, a gente sai um pouquinho do plano do que aconteceu,
para basear, para algoritmos de predição, posso dizer o que vai acontecer. Se os rumos das coisas continuarem daquela forma, se um determinado fluxo continuar daquela forma, ou se aquele grupo de suporte continuar agindo daquela maneira. Essa é a ideia do BI, então do Analytics. A gente conseguir consolidar grandes volumes de dados, que é o que todas aquelas ferramentas que eu disse até agora geram, muitos dados, a gente consolidar esses dados e dar para o gestor uma visualização mais prática e para melhor tomada de decisões. Alguns os produtos que a gente desenvolve dentro da Ícaro. Um é o Dashboards. Como eu havia dito, a gente tem a gestão de uma ferramenta como, por exemplo, a gestão de serviços. Ela gera muitos dados. Quando o operador, às vezes, ou o gerente dos operadores, ele não precisa ter noção de que um incidente aconteceu, mas ele quer saber dos 2.000 incidentes que estão acontecendo por dia, qual é a causa raiz, ou qual é a causa principal daqueles tipos de incidente, ou que tipo de solução está sendo utilizada para workaround desses problemas, ou qual é a solução final que está sendo utilizada. E de acordo com essas contas, com esses dados, ele traça para você algumas situações do cotidiano. Então, alguns indicadores que mostram para você exatamente em que ponto que alguma coisa passa a ser crítica, ou um número de incidentes passa a ser crítico, ou quebra nos níveis de contratos passa a ser crítico, para ele poder agir. E o Analytics, ele é um dashboard da mesma maneira, só que ele trabalha com essa predição, ele trabalha então com essa análise de grandes massas de dados, de fontes distintas. Então, não estou falando simplesmente de uma base de dados que está a minha ferramenta de gerenciamento de incidentes. Eu posso ter outras bases, várias fontes, a gente consegue agrupar tudo isso dentro de uma visualização do Analytics e ele traçar correlações entre essas bases, entre esses dados e entre esses eventos. Por fim, o meu ponto de vista sobre a Ícaro. Bem, o que a gente faz na Ícaro? A gente joga FIFA. Não o dia todo, infelizmente, não dá para ser pago para isso, mas a gente joga bastante FIFA, é bem legal. O nosso café é muito legal, esse pessoal é muito gente boa mesmo, a gente tem uma área de café, esse é só um pedacinho, que é a parte onde fica o nosso videogame, mas infelizmente a gente tem que trabalhar também. Então esse aqui é um exemplo de um dos nossos clientes, um dos primeiros clientes nossos, a gente não pode mostrar infelizmente, a gente não pode mostrar as informações, que são sigilosas, mas esse é o exemplo de um dos primeiros dashboards que a gente conseguiu vender para um dos nossos clientes. O resultado foi sensacional, eles adoraram, fizeram comercial nosso nas feiras, assim, sem que a gente pedisse, e aqui é um pouquinho da cara do que eles veem. Então, quais são os incidentes abertos nas 24 horas. Aqui é uma diferença do tipo de incidente que está sendo aberto. Então, praticamente metade dos incidentes já estão designados. Para quais grupos de suporte eles estão abertos, quais foram os abertos em campo, ou seja, que foi um técnico de campo que abriu esse incidente, quais são os críticos e quais são os críticos em aberto. Agora, por que eu escolhi a Ícaro? Isso é um slide que eu vi na apresentação do rapaz que apresentou no ano passado. E eu achei legal, falei, legal, vou falar por que eu escolhi a Ícaro quando eu estava tomando essa decisão. Só que aí você começa a pensar um pouco no que te influencia a tomar essa decisão, e são muitos fatores. A localização, a remuneração, o papel que eu vou desempenhar, ou as atividades que eu vou implementar. E eu acho que elas são todas muito pessoais. Vocês vão acabar definindo qual é o melhor caminho para cada um de vocês. Assim como vocês tomaram essa decisão há 4, 5 anos atrás, qual é a melhor faculdade que eu vou cursar, qual a faculdade que eu vou cursar. Então, eu vou deixar na mão de vocês definirem isso. O que eu posso dizer para vocês, com certeza, é porque eu escolho a Ícaro. Porque eu escolho ela todo dia. Porque eu sinto prazer em acordar. Não que eu sinto prazer em acordar e falo, nossa, que legal, vou trabalhar. Mas já que eu estou trabalhando, por que eu sinto prazer em trabalhar na Ícaro? A gente fala isso, pode parecer um pouco piegas, né? Muitas empresas dizem isso, mas o diferencial da Ícaro mesmo não está só naquela capacidade de aprendizado que a gente tem, na experiência que a gente adquire, porque tem um pessoal altamente capacitado lá, você aprende muito lá, você consegue colocar na prática aquilo que você viu aqui na faculdade. Tirando o Cálculo 2 e Física 3, que até hoje eu não sei para que eu cursei. Mas o resto, você vê muita prática naquilo. Então, nem tudo aquilo que você viu, você fala, nossa, nunca vou usar isso na minha vida, ou isso é inútil. Não, galera, é muito bom, pelo contrário, me arrependo de não ter prestado atenção melhor em algumas aulas.
Mas o pessoal lá é muito altamente capacitado, eles vão te ajudar, eles vão te guiar. Nós temos treinamentos para os novos funcionários, no caso estagiários, com tutores. Vocês vão aprender a desenvolver naquelas ferramentas. Pô, passei 4, 5 anos estudando, agora você vai me dar uma ferramenta que eu nunca vi na vida para eu desenvolver? Calma, não é o fim do mundo. Muitas empresas hoje trabalham dessa forma. É legal, você vai ter uma interface completamente nova. Aí você pode, como é no meu caso, ver que programar não era tão ruim. Só não era muito legal a interface que eu estava vendo. Mas, no fim das contas, o mais legal ainda não é isso. O mais legal é o fato de que, na Ícaro, o ambiente é sensacional. Eu sou suspeito para falar, minha única experiência profissional praticamente foi lá. Mas eu converso com meus outros amigos, são formados, estão trabalhando em outras cidades. Pessoal, a Ícaro é diferente. O pessoal lá é muito gente boa, o pessoal lá é muito companheiro, todo mundo está sempre pronto para te ajudar, todo mundo está sempre pronto para te chamar para um FIFA quando vê que você está estressado. E bem, é isso que me faz escolher Ícaro todo dia. É esse pessoal todo, são esse tipo de ações, a família podendo visitar a nossa empresa, a gente bebendo depois do futebol, a gente jogando vôlei na festa de final de ano, ou a gente comemorando aniversário. Esse pessoal realmente é diferente. Se vocês tiverem curiosidade em conhecer como é esse ambiente, conhecer como são esse pessoal, participem do processo seletivo, vão lá no stand, perguntem para o pessoal da RH, a gente pode conversar um pouco melhor. Participem do processo. No folheto estava escrito que o nosso processo seletivo é amanhã, mas não é sexta-feira, às 8 da manhã, então daqui 2 dias, às 8 da manhã, a gente ainda não sabe exatamente qual é a sala. O processo seletivo ele é dividido em 2 etapas, então essa primeira prova, sexta-feira, aqui na Sencomp, e depois, eventualmente, de acordo com o resultado de vocês nessa prova, vocês são chamados para uma entrevista lá em Campinas. Com isso, acabou o processo seletivo. Vocês ou são chamados, em alguns casos, vocês são notificados que não foram, mas, enfim, são só 2 etapas, não são 20 mil etapas, não tem dinâmica, não tem nada disso. Processo bem simples. O que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Eu acho que a gente está com um tempinho. Se vocês tiverem perguntas, qualquer tipo de dúvida, moradia, barzinho legal em Campinas, qualquer coisa, vocês podem perguntar agora. Em Campinas, como é que é diferente assim de São Carlos? E outra coisa é que esse aqui tem treinamentos, né? Eu queria saber se são treinamentos com certificações. Então, a gente tem... A primeira pergunta. Custo de vida. Assim, eu não sou paulistano, odeio São Paulo, e quando estava aqui como estágio, desculpa se eu estou ofendendo alguém, pessoal, mas eu não queria ir para São Paulo de jeito nenhum. As poucas vezes que eu tive que ir para lá, eu odiei, falei, não quero ir para São Paulo. Falei, putz, mas São Paulo é um polo tecnológico, é lá que vão estar as vagas. Aí estava errado. Em Campinas a gente tem muitas vagas, não só na Ícaro, a gente tem bastante empresas de TI por lá. Falei, beleza, é um desafogo. Eu falar para você, é o melhor custo-benefício em termos de moradia, transporte, tal? Não é, não vou mentir para você. Mas eu acho uma cidade muito mais tranquila de se viver do que a capital do nosso estado. Então eu preferi tomar essa decisão. Enfim, o que eu posso dizer para você? Tenta. Infelizmente, se você chegar num ponto da sua vida e você ver, não é isso que eu queria, fazer o quê? Paciência, a gente é novo, a gente começa de novo. Não tem problema, vai para outra cidade, vai para outra empresa. Mas tenta. A gente tem também as filiais em outras cidades, se você quiser tentar Rio, São Paulo, Curitiba, a gente tem gerente alocado no Canadá, não é um escritório, ele trabalha de casa, vida boa pra caramba. Mas ele trabalha, é legal. Agora, desculpa, a segunda pergunta era... A gente tem treinamentos, logo quando você entra, tem esses treinamentos, os fast trackings, que é para você poder começar a customizar naquelas ferramentas, ver como funcionam as integrações, ver de fato como que a gente desenvolve. E tem uns outros treinamentos também internos dos processos. O processo da empresa, como a Ícaro atua no desenvolvimento, como a Ícaro atua na área de qualidade. Então, nós temos esses treinamentos que vocês, como estagiários, terão logo de cara, vocês vão ter tudo mais. A partir do momento que vocês forem analistas, que vocês forem efetivados, aí muda um pouquinho a coisa. Vocês continuam tendo esses treinamentos internos, mas vocês passam a trabalhar com metas. E aí, nas metas, muitas delas, para dizer metade delas, são certificações. E aí, a gente está falando de certificações dos nossos parceiros. Você tira uma certificação num determinado processo, você tira uma certificação numa determinada ferramenta. A Ícaro banca essa sua preparação, ela banca a sua prova, né, porque tem um custo atrelado a isso. E aí você fazendo a prova, passando, a Ícaro vai bancar esse valor, e aí você tem uma meta cumprida.
Logo, você ganha uma parcela da participação nos lucros. Então, é bem legal. Você está adquirindo algo que, é óbvio, é útil para a empresa? Mas é seu. A certificação é sua. Eventualmente, dentro ou fora da Ícaro, isso vai te ajudar, porque, afinal de contas, ela é toda sua. E você ainda ganha uma graninha por causa da participação nos lucros que está atrelada à meta dentro da Ícaro. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Cara, boa pergunta, porque tem muito nego louco lá, mas eu acho que não. Não, nunca vi assim, eu acho que não existe um perfil de que não entra. Obviamente existe um perfil da empresa, eu acabei não colocando assim, a gente tem uma visão ética, ou seja, uns princípios que a empresa segue. No dia a dia, se você fazer parte, você acreditar nesses princípios, ter esse tipo de visão, vão fazer com que você fique lá dentro. O cara que não gostou, não se adaptou, tal, ele vai acabar saindo, ou por opção dele, ou por causa da empresa. Mas, no geral, assim, a Ícaro é uma empresa de portas abertas, cara. Ela dá chance para todo mundo, assim, quase todo mundo. E, como eu disse, tem os loucos lá, a galera é muito gente boa mesmo. Eu falo louco, mas brincando, mas o pessoal é legal. Mais alguma? Fechou? Quanto é a taxa? 85? Estamos trabalhando com 85. Eu falei, eu estava comentando com o pessoal um pouco antes de vir para a feira. Assim, não é uma coisa só de falar, lá a gente dá oportunidade de crescimento. A minha chefe hoje, a chefe da minha área, a gerente da minha área, ela foi aluna aqui do BCC, ela fez estágio na Ícaro e hoje ela é gerente da área. Então, é uma pessoa que, obviamente, que eu admiro, que eu tento seguir os passos, mas é legal você ter esse tipo de coisa. Então, não é balela, não é, galera, lá você vai ser estagiário e tal. Óbvio, você vai ter que passar por todo o plano de carreira. O plano de carreira esse muito bem definido, que foi um dos diferenciais que me fizeram escolher a Ícaro. O plano de carreira lá, de todas as empresas com que eu conversei, eu achei que a coisa estava mais organizada, estava mais preta no branco. Tinha umas coisas muito subjetivas nos outros planos de carreira. Eu achei o da Ícaro bem assertivo. E se você seguir o plano, se você se adequar bem ao plano, as vagas vão aparecer, elas vão estar lá. Então, isso é um negócio que eu acho bem legal. A Ícaro tem bastante oportunidade de crescimento. Mais alguma? Pessoal, aqui na frente tem caneca. E aí, como você vai dizer? É isso aí mesmo, pessoal. Quem quiser, canecas aqui na frente com a Ju é da RH. Qualquer dúvida que vocês tenham com plano de carreira, com metas. Obrigado.